Os livros trazem a história da democracia no Brasil e muitas vezes da falta dela. Próximos a mais uma eleição municipal, mas que dessa vez vai ser tudo diferente. Mesmo assim, é de nossa responsabilidade escolher quem vai nos representar para prefeito, vice-prefeito e vereador. Os primeiros registros da tentativa de uma democracia no Brasil aconteceram ainda no período da República Velha. Mas nessa época, apenas alguns homens poderiam votar e ainda sob fiscalização dos coronéis, o chamado voto de cabresto. A ideia de democracia no Brasil, ela é gestada desde meados do século XVIII, imagine, ideia de república e democracia. Então, desde a Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana, essas ideias vão sendo gestadas. Já em 1930, na era Vargas, as eleições são suspensas. Anos depois, Vargas é obrigado a promulgar uma Constituição que durou só 3 anos. Só em 1946 que demos início à República Nova e temos a volta da democracia. A democracia, ela é uma instituição, uma forma de viver que estará sempre em construção. Nós vamos sempre corrigindo, os nossos erros e potencializando os nossos acertos nas nossas relações sociais, no nosso convívio. Falando ao pé da letra, a palavra democracia significa o poder do povo, mas só isso não define seu real conceito. Para ser considerada efetivamente uma democracia, são necessários alguns itens importantes, como a liberdade de expressão e de imprensa, a possibilidade de voto e a elegibilidade política, a liberdade de associação política, o acesso a informações e as eleições idôneas. Mas quando não há respeito aos adversários, se inicia um processo de ódio contra a democracia. É o começo de uma ditadura e a violação de todos os direitos que acabamos de falar. Esse período que começa em 64, com a ação do Exército, é preciso lembrar sempre, quando se fala do movimento de 64, da Revolução de 64, o golpe de 64, que é uma ação civil-militar. Há em toda a democracia, em toda a sociedade, o conflito de interesses, o conflito de ideologias. A ditadura militar no Brasil durou longos 21 anos. Nesse período, 5 militares estiveram no comando do país. Passamos a não ter mais uma democracia. Entrou-se num processo de ditadura, agressiva, em termos institucionais, inclusive. Foi grave. Depois que eu fui preso, depois de uma semana, eu fui saber o que era comida, era bem psicológico. E quando apertava o cerco mesmo, era na porrada mesmo, desculpe a expressão. Era na porrada mesmo. O Ivo foi preso por diversas vezes, todas por ser contra o governo militar. Você não sabe o que vão fazer. Você não sabe o que vão fazer. Eu, ao contrário de você, que é muito jovem, vivi uma parte relevante da minha vida sob uma ditadura e sem a prerrogativa de poder votar e escolher os meus governantes. É uma vida muito pior. Portanto, o direito de participar, de influenciar nas definições do seu país, do seu estado e do seu município, é um direito que a gente não deve tratar com desimportância. No último ano da ditadura, em 1984, começava enfim o processo de redemocratização do país, através de um dos maiores movimentos populares do Brasil, as Diretas Já. A redemocratização dentro do processo, que ficou conhecido como Diretas Já, ela se forma, ela acontece a partir dos próprios defeitos que vão acontecendo, que vão surgindo dentro da proposta do golpe de 64.
Então, paulatinamente também, o grupo que se auto-instituiu para o governo, né, da sociedade, ele vai procurando sair de cena, né? Por isso que vai abrindo espaço, né, para a restauração, né, das instituições. O movimento teve apoio da Igreja Católica, da Associação Brasileira de Imprensa e da Ordem dos Advogados do Brasil, o que deu ainda mais força aos opositores. A atuação na sociedade, a atuação política da instituição CNBB deriva da sua consciência de que o evangelho não pode ficar restrito a quatro paredes ou ao meu intimismo fechado, como afirma o Papa Francisco. Os movimentos democráticos todos são legítimos, porque a democracia é a única forma de se ter um governo livre, mas a democracia em si é algo bem mais profundo do que simplesmente as eleições, governo eleito, é bem mais profundo. Por isso eu gosto sempre de falar da Constituição Federal e o direito à liberdade, o direito à informação. Talvez seja um dos pilares aí da democracia séria, né? Apesar de todo o esforço pelas eleições diretas, o primeiro presidente eleito após a ditadura militar foi escolhido de forma indireta, Tancredo Neves. Aqui é importante você saber que Tancredo nunca assumiu o cargo porque faleceu antes. Seu vice, José Sarney, era então presidente. Atualmente, vivemos no Brasil um sistema político chamado de democracia representativa. A principal característica dessa democracia é a existência de uma Constituição, que no Brasil foi criada em 1988, exatamente no governo de Sarney. Mas o objetivo dela é orientar o restante do ordenamento jurídico brasileiro. Então, nenhuma lei, nenhum ordenamento, nenhuma regra processual ou material pode contrapor aquilo que diz a Constituição, sob pena de ser taxada inconstitucional. A Constituição de 88 trouxe mudanças significativas para a sociedade brasileira. Ela trouxe evolução na esfera trabalhista, criou o FGTS, criou regras aí de jornada semanal de trabalho, trouxe as eleições em segundo turno, mas olha, a principal evolução na Constituição é quanto aos direitos fundamentais. Eu gosto de destacar o direito à liberdade de expressão e o direito à honra, que apesar de parecerem inimigos, eles se unem quando diz respeito à liberdade e à proteção à honra de cada um, do indivíduo, do cidadão. Em 1989, o Brasil elegeu seu primeiro presidente pelo voto direto, Fernando Collor de Mello. Mesmo após anos de todos esses acontecimentos, podemos falar que a democracia no Brasil ainda está em construção. E apesar de todos os benefícios do sistema democrático, fraudes e corrupção ainda precisam ser combatidas. A corrupção, ela é da natureza humana, né? O homem é um sujeito, né, da natureza fraca e tende a se corromper, ou seja, a fazer coisas erradas. Então nós nos corrompemos, né, no trânsito, né, no papel da embalagem que jogamos no chão. O que é essa corrupção? O que é esse fazer errado? Nós desrespeitamos, né, isso grosso modo, né, desrespeitamos as regras, a ordem estabelecida, o que foi combinado, né? E aí, quando vamos crescendo como cidadão, como sociedade, nós vamos desrespeitando as instituições. Quanto mais nós concentramos poder no Estado, mais nós concentramos poder em políticos. E políticos nem sempre, ou infelizmente nós temos essa tradição, né, de políticos que optam por fazer a coisa mais fácil, que é se corromper. Ainda nos dias de hoje, não é difícil encontrarmos políticos capazes de comprar votos dos eleitores. E a compra não é somente quando se envolve dinheiro, viu? A oferta de vantagens também é considerado crime eleitoral. Compra de voto é quando você oferece algo em troco do voto.
quando você oferece alguma situação. Então, parece que é só quando eu dou dinheiro para você votar em mim. E não é só isso. É quando eu te ofereço algo em troca. Olha, se você votar em mim, eu vou te arrumar um cargo. Se você votar em mim, eu vou fazer algo por você. Isso também é compra de voto. Por tanta ilegalidade e corrupção, muitos eleitores acabam se decepcionando com os políticos brasileiros. Mas, por outro lado, temos na história importantes movimentos populares contra a corrupção. Você sabia que a lei da ficha limpa só conseguiu ser levada ao Congresso Nacional graças a 1,3 milhões de assinaturas populares? A lei da ficha limpa está em vigor desde as eleições de 2012. Ainda quando era um projeto de lei, a Igreja Católica, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, incentivou sua criação e, principalmente, sua aprovação. A ficha limpa, ela gera uma lei. Essa lei proíbe que pessoas condenadas por órgão colegiado, segunda instância, sejam candidatas a cargos eletivos. Isso é uma conquista do povo brasileiro. Isso é uma conquista do povo brasileiro. Ou seja, você tem condições de excluir de um pleito eleitoral uma pessoa que comprovadamente tem dificuldades em lidar com a coisa pública. E às vezes as pessoas ficavam pensando, mas por que a igreja tem que se meter com política, ficar pedindo assinatura pra gente? Pede assinatura por isso, porque nós queremos uma sociedade melhor, pautada nos valores do evangelho, da verdade, da justiça. Além disso, a Igreja Católica faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, que foi criado durante as eleições de 2002. Mas antes disso, em 1996, a campanha da Fraternidade teve como tema Fraternidade e Política, e já contribuía para aflorar esse movimento. Logo depois da campanha, a Comissão Brasileira Justiça e Paz, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou o projeto Combatendo a Corrupção Eleitoral em fevereiro de 1997. A CNBB, ela participa de um movimento, de uma organização onde ela é fundadora, que é fruto também da ficha limpa. É a questão do movimento de combate à corrupção eleitoral, o MCCE. Junto com o AB, junto com outras instituições da sociedade civil, formaram esse grupo que atua no Brasil e que defende, junto com a ficha limpa, defende também a condenação do Caixa 2, o abuso de autoridade e no poder político. No ano seguinte, em 1998, era plantada a semente de mais uma iniciativa popular apoiada pela Igreja Católica contra a corrupção eleitoral, a Lei 9.840. Essa lei foi aprovada para acelerar o processo de criminalização da compra de voto. Acho que a Igreja Católica teve um papel decisivo no Brasil no período da redemocratização, uma posição de resistência, uma posição progressista, com pessoas simbólicas, admiráveis, como Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnos. A Igreja tem uma influência importante no Brasil desde a primeira missa, logo depois do descumprimento. E como todas as vozes numa democracia, pode ser vocalizada e deve ser levada em conta. A Igreja tem como compromisso a verdade e a honestidade. Por isso, é importante a gente lembrar de uma fala do Papa Emérito Bento XVI. A Igreja tem uma missão ao serviço da verdade para cumprir em todo o tempo e contingência, a favor de uma sociedade à medida do homem, da sua dignidade, da sua vocação. A CNBB sempre se fez presente e sempre continuará fazendo presente. Por quê? Porque faz parte do DNA da Igreja, do ser cristão, do Evangelho, o olhar atento com aqueles que mais precisam e com os momentos difíceis que a sociedade passa, porque a Igreja está inserida na sociedade. E assim como é papel da Igreja, também é de responsabilidade do cristão exercer o seu voto. Não só é papel do cristão, como é obrigação do cristão. O Papa Bento XVI, um documento sobre a Eucaristia, Instrumento Caritatis, vai dizer o seguinte: a Eucaristia só tem sentido na vida do cristão se ela tem um desdobramento social. Então, a questão social, a questão política não é uma parte periférica, que eu opte por ela ou não, ela faz parte da minha fé. Eu queria relembrar aqui que o número 107 das atuais diretrizes gerais da CNBB vão falar disso.
Igualmente, a caridade se expressa no empenho na atuação política dos cristãos nas comunidades eclesiais. E vai continuar citando o Papa Francisco. A boa política é um meio privilegiado para promover a paz e os direitos humanos fundamentais. Então, é a obrigação do cristão. E aí, numa reflexão mais ampla, eu diria o seguinte: não existe, ao contrário do que muitos pensam e pregam, neutralidade política. Porque quando você fica neutro, você está favorecendo um lado que tem mais capacidade de ação. A gente precisa ter consciência disso. Aquele que quer ficar neutro, ele precisa saber a quem que ele favorece com a sua neutralidade. O voto é decisivo para o nosso futuro. E se estamos insatisfeitos com os rumos do nosso país, o maior protesto é votar com consciência. Se você não quer participar da política, entender a política, você não quer entender o mundo que você vive, você não quer entender a cidade que você vive, você não quer entender como você participa de tudo isso. A política é responsável por administrar o nosso país, o Estado e principalmente agora, esse ano de 2020, as nossas cidades, que é onde nós moramos, é onde nós vivemos, é onde nós temos saúde, educação, transporte, abastecimento de água, recolhemos impostos. A política faz tudo isso. A escolha de quem governa é um dever, é uma obrigação de todos nós. Porque se nós não votarmos com consciência, nós estaremos fadados a sermos governados por pessoas que não estão capacitados, ou às vezes até capacitados, mas mal intencionados. É uma responsabilidade de todos nós. É a partir do conhecimento que podemos agir com consciência e entender a importância do ato de votar. Tem um jargão até na política mesmo de que toda política é local. Em última instância, ela é local, porque a gente vive numa localidade, então tem os problemas cotidianos que a gente tem que enfrentar, que são rotineiros e que vai caber à prefeitura cuidar. Então, e a gente, normalmente, o eleitorado brasileiro percebe bastante a diferença entre as administrações das prefeituras, Quando troca a gestão, você consegue ver mudanças na pavimentação, na coleta de lixo, na prestação de um serviço muito mais próximo à convivência em comunidade. Para o eleitor prestar atenção em quem vão ser essas pessoas é extremamente importante. É quase como decidir quem vai ser o responsável por cuidar da sua família, Porque está muito perto das decisões do dia a dia, está muito perto das decisões que cada cidadão toma na convivência diária. A eleição é um momento vital e, sobretudo, essas eleições que são as eleições municipais, porque, no fundo, as pessoas vivem mesmo no município, as pessoas não vivem nem na União nem no Estado. E, portanto, a escolha do prefeito é uma escolha decisiva, não apenas para uma gestão mais qualificada dos municípios, das localidades, mas também porque a eleição para prefeito ela tem um impacto decisivo na eleição seguinte, que é a eleição de governador e de presidente da República. Portanto, ela tem um valor intrínseco, que é você escolher a melhor administração possível para o seu município, e ela tem um valor instrumental, que é você preparar o caminho para as suas escolhas de governador e de presidente. Muito mais do que um direito adquirido com muita luta, o voto é um dever de todos nós. Nós chegarmos hoje no que vivemos e nós termos a condição de votar diretamente nos nossos representantes, muitas pessoas morreram no passado para que possamos, nesse momento, escolhermos nossos representantes diretamente. A democracia foi construída a muito custo no nosso país.
Partindo dessa ideia, quando a gente deixa de votar, quando a gente deixa de ir à urna, nós estamos deixando de exercer o nosso direito de cidadão. E aí eu costumo dizer que não é nem um direito, é um dever que nós temos de escolher quem vai governar a nossa sociedade. Quando o voto consciente, o voto sério, deixa de entrar na urna, o voto inconsciente, o voto errado vai estar lá. Com certeza vai estar lá. Depois, nós que deixamos de votar, não poderemos fazer nenhum questionamento, alguma reclamação, tá dando errado, incompetente, isso, aquilo. Porque para nós termos direito de apontar, de reclamar, de fazer sugestão, nós pelo menos precisaríamos participar inicialmente. Como? O voto no dia 15 de novembro. Votar de forma consciente envolve também saber as funções dos cargos que nós vamos eleger. Aqui, por exemplo, a gente está numa rua com falta de asfalto, com um buraco, tem até esgoto, olha, a céu aberto. De quem é a responsabilidade de fiscalizar e resolver esse problema? A responsabilidade de recapear uma via, por exemplo, é da prefeitura, e se é da prefeitura, é o executivo e, portanto, o prefeito, o responsável maior pela solução desse problema, né? Então, cabe ao prefeito consertar ou resolver essa situação. Por vezes, o que acontece é que o cidadão não consegue avisar a prefeitura, ou não consegue pressionar a prefeitura, porque é de imaginar que a cidade tenha muitos outros problemas, e aí o prefeito precisa escolher qual é a obra que ele vai fazer primeiro. Ele não tem dinheiro para fazer todas as obras ao mesmo tempo, ele não tem capacidade, às vezes falta gente, falta material, ele não consegue, simplesmente. Então, o que acaba acontecendo é que, por meio dos vereadores, eles acabam fazendo a intermediação entre a população e a prefeitura. Não era esperado que fosse exatamente assim, porque não é atribuição do vereador fazer isso, mas ele acaba atuando assim. Então, muitos vereadores acabam sendo procurados pela população para que ajude a população. E aí, o que o vereador faz? Ele vai até o executivo para cobrar do executivo que resolva aquele problema. Mas você imagina que na cidade toda existam vários problemas desse tipo, cada lugar vai tentar acessar um vereador ou a própria prefeitura para tentar resolver, e aí dentro da burocracia da prefeitura e da dimensão política vai ser tomada uma decisão de qual é a primeira obra, qual é a segunda, o que fica para agora, o que fica para depois. Mas, de fato, quais as obrigações do prefeito, do vice-prefeito e do vereador? O prefeito é o chefe do executivo, é quem tem a decisão final daquilo que a prefeitura vai fazer, das obras e das decisões estratégicas de recurso, de onde colocar investimento, de como gerir dívidas. O vice-prefeito, em geral, é quem assume o cargo no lugar do prefeito quando está vago por alguma razão, seja viagem, doença, algum tipo de afastamento, né? E o vereador é a pessoa que vai propor as leis e vai compor um parlamento, né? Ele vai compor um parlamento municipal, então ele vai faz parte de uma Câmara, que é um conjunto. Então, no Brasil, as câmaras têm de 9 a 55 vereadores, né? Mais ou menos isso, e aí esses vereadores, eles decidem, deliberam sobre as ações, né? Tem todo um trâmite jurídico que eles têm que seguir, tem todo um ritual. No Brasil, os candidatos se elegem através de 2 sistemas. O majoritário para os cargos de prefeito e vice-prefeito e o sistema proporcional para os vereadores. Mas, independente do sistema, todos são eleitos através do voto do povo em uma urna eletrônica. Com relação aos pleitos eletrônicos, né, ao uso de urna eletrônica nas eleições brasileiras, começou efetivamente em 1996, né, embora a população às vezes acredita que o Brasil foi o primeiro país do mundo a usar urnas eletrônicas, né? Nós não fomos, na verdade, o primeiro país do mundo, tá? Alguns países na Europa iniciaram antes do que a gente, mas nós fomos realmente o primeiro país do mundo a fazer uma eleição totalmente eletrônica, tá? Isso é mérito do Brasil. Cada turno, cada eleição, a gente tem um sistema eletrônico mais avançado, principalmente nos quesitos de apuração e também com relação à segurança, né? Muito se avançou em segurança nas últimas décadas e tem sido feito até hoje,
tanto que o TSE realiza testes abertos de segurança, são convidados especialistas externos, né? Então, nesse quesito, a gente é um processo em contínua evolução. Apesar de toda essa evolução, agora as urnas podem não ser tão modernas assim. Alguns especialistas, como Glauco, defendem as eleições através do uso da tecnologia, mas também do papel. A gente gostaria muito que nos próximos anos o TSE implementasse o voto impresso, porque pode acontecer de uma urna ser danificada no final do pleito. Já aconteceu isso antes. Então, eleições grandes não faz diferença, mas uma eleição pequena, de repente, em uma cidade pequena, né, em um bairro onde um vereador está concorrendo e ele é querido lá, alguma coisa assim, uma pessoa pode ir e destruir a urna intencionalmente, sabe? Feito isso, se a urna for destruída, como já foi destruída no Brasil, com taco de beisebol, com tudo, tá? Você perde lá 200, 300 votos num candidato, e isso às vezes define um pleito de vereador numa cidade pequena. Pode até parecer um retrocesso tecnológico, mas o uso do papel aumentaria ainda mais a segurança das eleições. O voto impresso, ele não é meramente o nome do candidato no papel ali, que isso pode ser trocado eventualmente, né? Ele acompanha uma chave criptográfica, né, em forma de código de barras QR, aquele código de barras que a gente está usando hoje para pagar conta, tudo, né? Então, junto com o papel do voto que desce na urna, vai ser colocado uma chave criptográfica, que não dá para ser substituída depois. Tá? Não daria para ser trocado esse papel depois. Então, a gente tem maneiras de garantir essa segurança. E se precisamos evoluir nas nossas tecnologias, precisamos também evoluir em assuntos ainda mais atrasados. Em um país com diferentes povos e culturas, infelizmente a gente não vê essa representatividade nos cargos públicos. De acordo com o TSE, nas últimas eleições municipais, apenas 29% dos prefeitos eleitos eram negros. E olha que esse número já inclui as pessoas que se declararam pretas e pardas. A desigualdade não é somente com os negros. As mulheres também são minoria nos cargos políticos. Hoje a participação feminina na política brasileira, ela ainda é uma participação extremamente precária. De um ranking de classificação mundial sobre a presença feminina nos parlamentos, feita pelo International Parliamentary Union, o Brasil ocupa hoje a 140ª, 40ª posição num ranking de 189 países do mundo. O que isso significa? Que o Brasil está atrás de países como a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes, como o Butão, a título de exemplo, e países da África, inclusive. Então, esse cenário, em termos de mundo, também se reflete no caso interno do país. Em que sentido? Nós temos, embora tenhamos um número elevadíssimo de eleitoras e de mulheres filiadas nas estruturas intrapartidárias, esse número não se reflete quanto à participação ativa, quanto à direção nos partidos políticos e também como nas cadeiras, tanto do Executivo como do Legislativo Nacional. Nas últimas eleições municipais, em 2016, apenas 31,89% das candidaturas eram femininas, batendo na trave da cota mínima de 30% de indicações. Hoje, da forma como ela se encontra, ela ainda deixa brechas, como o caso que nós podemos confirmar hoje, podemos ver julgamentos em todo o país, em vários TREs, inclusive no próprio Tribunal Superior Eleitoral, situações em que as candidaturas dessas mulheres não são reais. Elas estão ali apenas para cumprir um número mínimo. Mas veja que a lei ela não fala que necessariamente tem que ser 30% de mulheres, mas ela fala de 30% de um dos sexos. Como na estrutura interna dos partidos o número de mulher e a movimentação à frente dos cargos de liderança dessas mulheres é um número menor, acaba que esse percentual de um número maior se concentra na figura masculina. Mas é válido ressaltar que nós estamos num momento em que, na análise da evolução dessa lei de cotas, ela precisa de uma rediscussão pelo nosso parlamento e de uma aplicação de modo mais racional e monitorado desses resultados. Diferente disso, nós vamos continuar aguardando intervenções do Judiciário, assim como respostas de consultas, assim como ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo, para que
essa presença das mulheres de fato venham a ser mais efetivas. Essa falta de representatividade de mulheres nos cargos políticos está ligada às próprias condições do exercício do cargo, à falta do apoio real às candidaturas femininas e ainda na própria história da democracia brasileira. Do que diz respeito ao patriarcado, à dominação, à estrutura de que é levada à mulher, de que a ela não é dada a participação na esfera pública, mas apenas no privado, de fato retardou tanto a conquista do voto, como também o acesso dessas mulheres aos cargos de poder e decisão no país. Eu sinto que nessas eleições, aqui eu falo enquanto fundadora de um movimento campanhas e candidaturas de mulheres, essa é uma realidade que ela precisa começar a ser transformada de já. Então, a partir do momento em que você fala que é possível apostar em mulheres e que essas mulheres são capacitadas e que você muda o discurso de que mulher não vota em mulher, as chances e a possibilidade de se olhar essas candidatas com maior potencial, ele se destaca. Então, é preciso um trabalho social, é preciso um trabalho nas nossas famílias, até porque, segundo relatórios, tanto da FGV como também do Data Senado, eles demonstram que o primeiro gargalo de desincentivo às candidaturas femininas começa nas famílias. O Brasil, na verdade, são muitos Brasis, de muitas cores, de muitas culturas e de demandas diferentes. E é importante que todos esses Brasis estejam adequadamente representados no parlamento. Gabriela, a democracia é um projeto coletivo de autogoverno, em que as pessoas participam, seja pelo voto, seja se elegendo. E, evidentemente, esta ideia de participação coletiva, ela só funciona na medida em que as pessoas se sintam pertencendo àquele processo histórico. Preciso que haja um sentimento de pertencimento para que a democracia seja valorizada. Se você se sente excluído ou excluída desse processo, você é indiferente a ele ou é contra ele. Portanto, nós precisamos trazer todos. Isso inclui ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres e pessoas de toda e qualquer orientação sexual. Um projeto plural de governo. Nós temos, tanto no Supremo quanto no TSE, decisões importantes para a inclusão social de mulheres e de negros. A de mulheres havia uma lei antiga, de 97, que já previa 30% das candidaturas femininas, mas a verdade é que, embora se exigisse o número de candidaturas, as mulheres não se elegiam por falta de estrutura e de recursos. E o Supremo, numa decisão importante, determinou que se há uma exigência de que 30% das mulheres sejam candidatas, 30% dos recursos públicos de campanha têm que ir para as mulheres, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. E, recentemente, nós fizemos a mesma coisa relativamente às pessoas negras. A pandemia do novo coronavírus mudou completamente a nossa vida. Nós fomos obrigados a parar de trabalhar, a ir e vir, e incluímos novos hábitos como, por exemplo, o uso de máscara. Mas muito mais do que isso, a pandemia afetou a nossa economia em um ano que é tão importante, que é o ano eleitoral. Eu tomei posse no Tribunal Superior Eleitoral em 25 de maio, imediatamente constituí uma comissão médica para monitorarmos a doença e ver se era o caso de sugerir ao Congresso a necessidade de um adiamento. Eu, na verdade, comecei a me reunir com a comissão médica até um pouco antes de tomar posse. E em final de maio, começo de junho, eu procurei o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e disse a eles que a recomendação médica consensual era pelo adiamento das eleições. Nós fizemos uma reunião dos presidentes com a minha comissão médica, eles se convenceram, mantivemos um diálogo institucional muito construtivo e, em tempo recorde,
se aprovou em final de junho uma emenda constitucional número 7, e as eleições foram adiadas. Porque há uma expectativa, Gabriela, que vem se confirmando, de que a curva da doença estará descendente ao longo de setembro, e em novembro nós já teremos algumas semanas de curva expressivamente descendente e talvez até uma estabilização em níveis baixos da doença. Portanto, fazer as eleições em novembro era bastante mais seguro do que fazê-las no início de outubro. Apesar do adiamento para novembro, as eleições não poderiam, por exemplo, ser prorrogadas para o ano que vem. Porque se nós não realizássemos eleições, se nós adiássemos para o ano que vem, ou como alguns defenderam para coincidir com 2022, nós iríamos, Gabriela, prorrogar o mandato dos prefeitos que já estão lá, e vereadores, e muitos desses prefeitos já estão em segundo mandato. A Constituição veda um terceiro mandato. Portanto, a Constituição prevê uma eleição por 4 anos e a cidadania tem o direito de, após 4 anos, se o prefeito puder se recandidatar, decidir se quer reelegê-lo ou não, e se ele não puder se recandidatar, já escolher um novo nome. Faz parte, é um rito vital da democracia, a periodicidade das eleições e dos mandatos. Portanto, nós só cogitaríamos a prorrogação se não houvesse nenhuma possibilidade de realizarmos as eleições com segurança, o que acho que nós podemos realizar. Nós precisávamos e precisamos e conseguimos 7,5 milhões de máscaras para os mesários e uma sobra para eventuais eleitores que compareçam sem a sua, embora a recomendação seja que cada eleitor já saia de casa com a sua máscara. Precisamos e conseguimos 2 milhões de vidros de álcool gel para que cada mesário, são em torno de 2 milhões, tenha o seu próprio álcool gel. E 2 milhões de face shields, aquele protetor facial, de modo que cada mesário receberá um conjunto de 3 máscaras para trocá-las ao longo do dia, uma proteção visual e um vidro de álcool gel para a sua higienização. Além disso, para os eleitores, nós precisamos de 1 milhão de litros de álcool gel para termos na entrada e na saída. O eleitor vai higienizar as mãos 2 vezes. Então, você imagina a complexidade da aquisição desse material no momento em que o país está numa crise fiscal e o dinheiro público precisa ir para combater a pandemia. Eu, então, optei por fazer uma chamada pública para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada fornecesse essa grande quantidade de equipamentos. E, para minha grande felicidade, quase 30 empresas se apresentaram e todo esse equipamento está sendo fornecido pela iniciativa privada. Além desses cuidados, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu ainda um plano com medidas sanitárias para as eleições serem realizadas com segurança. A primeira recomendação, Gabriela, foi suprimir a biometria, que é aquele aparelhinho em que todo mundo bota o dedo para fins de identificação. Ali havia 2 problemas. Primeiro, todo mundo colocar a mão no mesmo lugar, são em torno de 400 a 430 eleitores por sessão, você aumentava o risco do contágio por contato, todo mundo botando a mão no mesmo lugar. Em segundo lugar, a biometria atrasa um pouco a fila. Embora ela seja mais segura, ela às vezes não pega de primeira, tem que tentar de novo, se não der certo, aí você tem que ir pegar o documento. Havia um aumento, nós tínhamos estatísticos fazendo esse cálculo, aumentava em 70% o tempo de votação. Então, nós excluímos a biometria. Essa foi uma medida recomendada pela Comissão de Segurança, pela consultoria sanitária. A segunda medida foi aumentar em 1 hora o horário das eleições. Tradicionalmente, as eleições vão de 8 às 17. Embora, para mim, intuitivamente, o ideal seria aumentar de 8 às 18, nós ouvimos todos os TREs e os estatísticos e a recomendação foi de antecipar 1 hora
para as 7 da manhã, porque as maiores concentrações de eleitores são na primeira hora da manhã e não na última hora do dia. Cuidado redobrado também com os idosos. Portanto, o primeiro horário de 7 às 10 da manhã será preferencial para quem tem mais de 60 anos. Não é obrigatório, porque muitas pessoas idosas vão acompanhadas, precisam ir com o neto, precisam ir com o filho. Então, nós não vamos proibir que as pessoas que não tenham mais de 60 anos votem, mas vão ter uma fila mais comprida, provavelmente porque a fila preferencial vai ser para quem tem mais de 60 anos. Na sessão eleitoral, a mudança vai ser na hora de votar. E agora, ele entra na sessão eleitoral, vai até a mesa, não entrega o documento, exibe o documento assim, olha, ele vai estender a mão e exibir o documento para o mesário lê o nome, o outro mesário digita no terminal, tudo estando certo, ele assina o caderno de votação, portanto, em vez da biometria vai ter uma assinatura e, portanto, nós estamos recomendando a todos os eleitores que levem a sua própria caneta. Se ele não levar, vai ter caneta lá, que vai ser higienizada a cada vez. Porém, é muito mais seguro levar a própria caneta. Portanto, ele assina. Se ele precisar do comprovante, ele pede. Se ele não precisar, evita-se esse contato também. Ele vota assim. Ele mostra o documento. Antes de assinar, ele higieniza a mão, vai ter álcool gel na mesa. Ele assina, vota e vai embora, sendo que na saída vai ter outra embalagem de álcool gel para higienizar a mão. Só pode entrar na sessão eleitoral de máscara. Então, e nós vamos ter marcadores adesivos no chão para distanciamento físico, também chamado de distanciamento social. As mudanças não foram somente para exercer o voto em si, mas também foi necessário desenvolver novas regras sanitárias para que os candidatos pudessem fazer campanhas e convenções partidárias. Algumas regras mudaram formalmente pelo TSE. Talvez a mais importante foi a permissão de realização de convenções virtuais. A grande recomendação sanitária é a do distanciamento físico. Agora, não há um regramento nacional para isso, porque esta questão do distanciamento social, o que pode, o que não pode, o que está aberto ou não está aberto, tem sido reconhecida como predominantemente uma competência municipal ou, eventualmente, estadual. Portanto, vai variar. Há municípios em que a doença está totalmente sob controle, há municípios em que ela ainda está num estágio preocupante. Então, não haverá uma regra nacional. Com a proibição de aglomeração, as campanhas vão se tornar ainda mais fortes na internet. Por isso, foi necessário adotar regras e ações mais severas para combater as notícias falsas. Eu me reuni com todas as mídias sociais, as mais importantes, a WhatsApp, Twitter, Google e Facebook e Instagram. Todas elas estão mobilizadas e empenhadas em coibir o que eles chamam de comportamentos inautênticos, concertados, que significa impulsionamento ilegal, uso de robôs, abusivo de robôs, perfis falsos. Nós também estamos fazendo, está em curso, uma grande campanha de conscientização dos eleitores, da população, para não retransmitirem informações cuja autenticidade não tenham certeza, e estamos fechando uma parceria com as operadoras de telefonia para que todas as pessoas possam acessar gratuitamente o site do TSE, onde nós teremos uma página para desmentir as notícias falsas que ataquem a justiça eleitoral e a credibilidade do nosso processo. As fake news, elas são talvez o maior desafio às democracias no mundo contemporâneo. É um problema sério, um problema grande, grave, e que não é muito difícil imaginar que o eleitorado seja capaz de dar conta desse tipo de situação. Porque tudo gera mais custo. Existem mecanismos psicológicos que fazem com que a gente não incorra nesses custos. Então, por exemplo, se eu recebo uma mensagem de alguém que eu confio, que
manda uma mensagem falsa, mas que, por alguma razão, eu concordo, não vai ter... Alguém me convencer de que eu estou errado é quase impossível, porque eu recebi essa notícia de alguém que eu confio e eu já concordava com essa opinião antes. Então, quando eu leio aquilo, eu ganho um reforço para ter mais certeza daquilo que eu achava, embora eu estivesse errado. Isso faz com que uma corrente de notícias falsas circule de uma maneira muito veloz, praticamente incontrolável, e ela atinge grupos de maneira muito diferente. Uma mudança que começa a valer nas eleições deste ano, mas que não tem relação com a pandemia, é o fim das coligações partidárias para vereadores. O Congresso Nacional acabou com a possibilidade de coligações em eleições proporcionais, que dava, Gabriela, uma sobrevida a esses partidos minúsculos e inexpressivos que estavam lá só para arrecadar dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário e horário na televisão que eles vendiam. O adiamento das eleições municipais abriu uma brecha para que os políticos enquadrados na lei da ficha limpa pudessem se candidatar. A lei da ficha limpa previu que quem tivesse sido condenado por órgão colegiado ficaria 8 anos inelegível. Portanto, não poderia, de fato, se candidatar nas eleições se elas se realizassem no dia 4 de outubro. Só que as eleições foram adiadas para 15 de novembro, o primeiro turno. Portanto, a sanção ou a consequência negativa daquela condenação lá atrás se expirou quando completou 8 anos. E uma regra geral na vida é que, em matéria de direito fundamental, que é o direito de se candidatar, e em matéria de direito penal, você não faz interpretações extensivas. O sujeito foi condenado a 8 anos, você não dá uma esticadinha e faz um puxadinho. Portanto, ele teve sorte. A data da eleição foi alterada, nós cumprimos o que diz a lei. Estava inelegível por 8 anos. Você me perguntar, você gostou? Não, não gostei. Não gostei, primeiro, de ter que adiar as eleições. Essa foi a primeira parte. Mas um Estado de direito não é um Estado de arbítrio em que, se eu estiver infeliz, eu não cumpro a legislação. Apesar de toda a importância da lei da ficha limpa, ela ainda causa controvérsias entre os especialistas. Isso porque nós, cidadãos, deveríamos ter o discernimento para escolher candidatos que não tenham cometido crimes eleitorais. É preciso que seja dito às pessoas que isso está acontecendo, né? De que agora a lei da ficha limpa está valendo, ela mudou, a regra foi alterada, para que as pessoas saibam e elas possam se prevenir, se elas acham isso importante, de olhar para os candidatos e tentar, então, avaliar qual é o passado dos candidatos e, portanto, escolher de acordo com aquilo que elas julgam melhor para elas. Todos nós sabemos que uma eleição é complexa e que exige muita responsabilidade. Por isso, muitos de nós deveríamos ser como Flávio. Desde o seu primeiro voto, ele carrega a alegria de fazer parte da democracia brasileira. Mais do que um eleitor, o Flávio também trabalha nas eleições da sua cidade. Eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça bem menino, ainda menor colaborador, né? É o antigo menor colaborador conhecido como office boy. E quando eu completei 18 anos, o cartório eleitoral era dentro do prédio do fórum, eu fui convidado a trabalhar como fiscal de faixa. E de lá para cá venho trabalhando em todos os pleitos. Não faltei em nenhum. Fico feliz em participar de mais essa, né, com toda essa dificuldade, essa novidade que tivemos que nos adaptar, estamos nos adaptando, não é fácil, até mesmo tenho sabido que o próprio cartório eleitoral tem enfrentado alguma dificuldade em escalar os funcionários por conta da pandemia, porque alguns ficam com medo, né, é normal. Mas, enfim, eu faço questão até de trabalhar, eu gosto e quero ajudar, quero colaborar, quero ajudar a escrever a história. Que nestas eleições a gente carregue no peito a honra de ser brasileiro e que saiba exercer o direito de poder escolher o futuro do nosso país. As pessoas estão com sede de participar da vida brasileira. O Brasil vive um processo profundo de transformação e não tem nada a ver com o governante do dia, nem qual partido.
é a sociedade brasileira que se tornou mais consciente, mais participativa, mais exigente. Às vezes as pessoas têm a impressão de que tudo piorou e está todo mundo reclamando. Não, as coisas melhoraram, mas a sociedade brasileira se tornou mais exigente. Nós queremos mais e melhor. E a forma de querer mais e melhor é participando politicamente, se candidatando ou indo votar de maneira consciente. A democracia no Brasil ainda está se construindo. E apesar de todos os desafios que essa eleição municipal está impondo, é agora que a gente escreve mais uma página na história do nosso país.